5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Quando penso em você. E quem pediu a música de hoje foi o Rogério Rocha Dias, morador de São Gonçalo. Tá aí, Rogério Dias, a música que você pediu. Tenho tido muita força, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos. Aê! E você pode fazer como o Rogério, entrou no canal, se inscreveu e pediu a sua música. E hoje estamos comemorando mais uma super marca, 48.347 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho, não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de primeira série, turma de história. Hoje nós vamos falar sobre a Glasnost e a Perestroika. E também a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Bom, é isso? É isso mesmo. Bom, internamente, a reforma do Gorbachev, ela visou, literalmente, sacudir de alto a baixo o pesado aparato do partido que se dizia comunista. Há mais de 70 anos que estava no poder. Para isso, ele imaginou fazer com que as decisões dos altos chefes adquirissem transparência, glasnost em russo, completamente à margem das deliberações, que eles pudessem ter aí uma participação mais eficiente e mais democrática no controle e vigilância do governo. Então, se realizaram uma série de modificações nas bases e outras instituições que também se diziam comunistas, privilegiando então as decisões majoritárias, não mais as tomadas apenas pelas chefias. Evidentemente, essa política encontrou seríssimas resistências por parte da nomenclatura, a casa de funcionários dos escalões médios e superiores, que não se identificavam aí com as transformações e, consequentemente, viviam sabotando tudo isso. Então, a abertura política que resultara da adoção da Glasnost, transparência em russo, por si só não bastava. Era então necessário retirar a economia soviética daquela estagnação herdado ao longo do governo de Brezhnev. Precisava-se também de mais autonomia, e foi dada essa autonomia às direções e às administrações das fábricas e minas e demais empresas que dali em diante foram estimuladas a executar seus planos de produção independente da gerência central. A intenção aí era esvaziar o todo-poderoso Ministério do Planejamento, o Gosplan, responsável pela elaboração e execução dos planos quinquenais, descentralizando a política administrativa. A ênfase dos gastos da perestroika, a restauração, recairia sobre os bens de consumo e a informática. E, para isso, se elaborou o plano de 500 dias, que previa a formação de uma economia mista, estatal, privada. O objetivo, então, era transferir os recursos da insaciável indústria bélica e também da KGB, que absorvia praticamente todo o orçamento da República, e que pudesse levar esses valores justamente para outros setores que contemplasse aí o bem-estar do cidadão, habitação, saneamento, transporte e etc. Cidadão comum mesmo. Além disso, o Gorbachev ele também manifestou num célebre discurso sua estranheza pela contradição inerente à economia soviética. Ela era capaz de desenvolver técnicas que permitiram a um satélite, por exemplo, fotografar o lado obscuro do planeta Marte e, no entanto, incompetente em produzir um bem de consumo durável e de qualidade. O primeiro grande teste do novo líder aconteceu em abril de 1986, quando um vazamento na usina nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia, liberou uma nuvem radiativa
que contaminou diversas regiões da União Soviética e também da Europa. Depois da relutância do primeiro momento, as autoridades de Moscou admitiram a responsabilidade pelo acidente e passaram a tratar do assunto com uma abertura sem precedentes. A imprensa internacional recebeu todas as informações que procurava e começou então aí um amplo debate sobre o programa nuclear e as condições das usinas que estavam lá instaladas lá na Europa. Um outro exemplo dos novos tempos foi a libertação, em dezembro de 1986, do físico Andrei Sakharov. Ele ficou confinado por quase 7 anos na cidade de Gorky, que fica mais ou menos ali uns 400 quilômetros de Moscou. Além de assinar vários acordos de desarmamento progressivo aí com os presidentes dos Estados Unidos, na época Ronald Reagan, depois o George Bush, a Rússia também ordena aí a retirada das suas tropas do Afeganistão, dando fim a esse conflito de anos de duração. O Gorbachev recebeu, lá em 1990, o Prêmio Nobel da Paz. O Gorbachev enfrentou a oposição de setores da privilegiada burocracia soviética e também de elementos ligados à repressão que se colocavam contrários às mudanças implementadas pelo governo. Entre os opositores estavam os ultra-reformistas liderados por Boris Yeltsin. Ele desejava aí uma aceleração no processo de democratização do Estado soviético. O governo do Gorbachev assistiu ao ressurgimento dos movimentos nacionalistas das repúblicas que formavam a União Soviética, movimentos estes, inclusive, que entraram em conflito com o governo central de Moscou e que, ao declararem as suas independências de algumas das nações soviéticas, terminaram por iniciar a completa dissolução do chamado Estado Central Soviético, da própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Gorbachev ele também enfrentou uma tentativa de golpe de Estado por parte de alguns setores que estavam ligados ali à burocracia do Partido Comunista Soviético, tendo sido temporariamente aprisionado, mas esse golpe aí não deu certo não. Logo ele foi sufocado. Nesse panorama, cresce a figura política do Boris Yeltsin, presidente eleito da Rússia que liderou um movimento antagônico ao golpe. Com as sucessivas declarações de independência das repúblicas soviéticas, terminou, por fim, o governo de Gorbachev e a União Soviética, dando lugar à Comunidade de Estados Independentes, a CEI. A estrutura, a partir de 1992, então aí, com o desmembramento da Rússia, acaba então marcando o fim da chamada bipolarização e, consequentemente, o fim da própria Guerra Fria. Bom, em relação à Comunidade dos Estados Independentes, em 1986, o Gorbachev ele desencadeou a Glasnost e a Perestroika, como nós vimos, né? E como ele próprio reconheceu depois, definiu-se aí então o que deveria ser destruído e mudado, mas não o que deveria ser construído no lugar ali das estruturas antigas, podemos colocar assim. Isso provoca movimentos aí que o Gorbachev não vai conseguir controlar. E foi conduzido aí uma grave crise econômica, social e política, a sua própria queda, no caso, em 1991, e também a desintegração da União Soviética. Em 19 de agosto de 1991, o Gorbachev enfrentou um golpe de Estado que foi dado por civis e militares conservadores, que pretendiam aí manter a União e revogar boa parte dessas reformas liberalizantes. Mas a reação ao golpe contou com o apoio da maioria das forças armadas e da população, assim como diversas repúblicas. Em Moscou, por exemplo, a resistência foi dirigida por Boris Yeltsin, presidente da Rússia, o Ruslan Kalbulatov, melhor colocando, Ruslan Kalbulatov, que era ali presidente do Parlamento da União, e também pelo general Alexander Rutskoy. Nossa, que nome complicado, parece até russo, né?
tendo como centro a defesa do parlamento. Bom, reprimidos por mais de 70 anos, todas as tensões e frustrações das mais de 100 etnias e nacionalidades que compunham aí foram detonadas em apenas 2 anos, ou seja, entre 1991 e 1992, além da Federação Russa, formaram-se outros 14 países. Surgiram as repúblicas bálticas da Estônia, da Letônia, Lituânia, as repúblicas da Bielorrússia, da Ucrânia e da Moldávia, as repúblicas do Cáucaso, como por exemplo a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, e as da Ásia Central, como o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão, o Tajiquistão e o Quirguistão. O Boris Yeltsin, ele terminou aí a suspensão em toda a Rússia das atividades do Partido Comunista, o que implicou até mesmo no confisco de seus bens. A KGB, o poderoso serviço secreto soviético, teve a sua cúpula dissolvida. E em 4 de setembro de 1991, o Gorbachev, como presidente da União Soviética, Boris Yeltsin, na qualidade de presidente da Rússia, e mais outros líderes apresentaram um plano de transição para criar aí um novo parlamento, ou seja, um conselho de Estado e uma comissão econômica interrepublicana. E embora ele tentasse aí estabelecer os parâmetros para uma nova união entre essas diversas repúblicas, esse plano, na verdade, significava mesmo era o desmantelamento formal da estrutura tradicional do povo soviético. De qualquer forma, essa proposta acabou sendo aprovada. O agravamento da situação econômica era justamente o que tornava mais delicada a posição do Gorbachev. Decididamente, o povo soviético tinha perdido a paciência com os problemas econômicos que se manifestavam na vida diária de todos os cidadãos. A desorganização da economia era realmente visível nas prateleiras vazias dos supermercados e nas filas intermináveis para se comprar produtos mais corriqueiros, como sabonete, farinha de trigo, um creme dental. E foi aprovado, então, o plano de mudanças. Faltava agora conseguir a assinatura do Tratado da União com todas as repúblicas. Mas em 1º de dezembro de 1991, essa situação se precipitou com a consolidação da independência da Ucrânia, aprovada em plebiscito por 90% da população. Uma semana depois, em 8 de dezembro, numa espécie de golpe contra Gorbachev, os presidentes das repúblicas da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, reunidos na cidade de Brest, na Bielorrússia, criaram aí a Comunidade de Estados Independentes, a CEI, e decretando o fim da União Soviética. Diante disso, o James Baker, que era secretário dos Estados Unidos, o presidente Gorbachev, disse que a União Soviética ela não existe mais. E, de fato, em 17 de dezembro, o Gorbachev foi comunicado que a União Soviética havia desaparecido oficialmente na passagem do Ano Novo. E no dia 21 de dezembro do mesmo ano, os líderes de 11 das 15 repúblicas soviéticas, eles se reuniram em Alma-Ata, que é ali a capital do Cazaquistão, para referendar a decisão da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia e oficializar a criação da Comunidade dos Estados Independentes e o fim da União Soviética. Gorbachev governava sobre o vazio. A CEI tinha a função apenas de coordenar esses vários estados sem um poder central. As reformas econômicas que foram implantadas pelo Boris Yeltsin, que tinha o objetivo de passar a Rússia de um estado interventor e socialista para uma economia de mercado, trouxeram grandes e graves consequências para a sociedade russa. Aumento de preços, inflação, desemprego, crime organizado. E para conter a oposição, o presidente invadiu o parlamento e conquistou mais poderes, tudo com o apoio do governo norte-americano. E graças ao volumoso auxílio que recebia do Ocidente, tanto do FMI como dos Estados Unidos e da Alemanha, o governo russo conseguiu sobreviver às crises internas. A mais retumbante foi a guerra entre
os anos de 1994 e 1996, aí 2 anos praticamente, contra a Chechênia, que era uma pequena república separatista lá do norte do Cáucaso. E a oposição que a maioria da Duma lhe fez, ou seja, o parlamento russo é majoritariamente composto por deputados que se dizem comunistas e nacionalistas. E eles todos são hostis à chamada política liberal e pró-ocidental do Boris Yeltsin. O sucessor eleito foi então o Vladimir Putin em 2000, e ele tinha um modelo centralizador e autoritário de governo. Ele retoma ali o nacionalismo russo e amplia a intervenção do Estado na economia. Para se dizer a verdade, economicamente o país cresceu. A exploração e comercialização de gás e de petróleo foram muito importantes para poder gerar esse crescimento aí, né? E os planos da Geórgia e da Ucrânia para se tornarem membros da OTAN causaram algumas tensões entre Rússia e a própria Geórgia e a Ucrânia. A Ucrânia, ela acabou abandonando essa ideia por conta da ameaça russa de invadir o sul da região e a Crimeia. A derrota em 2014 do presidente ucraniano Viktor Yanukovych, parece russo esse nome, né? Viktor Yanukovych, que era, no caso, o aliado do Putin, aumenta aí as tensões e a Rússia invade e anexa as regiões da Crimeia. Bom, as relações com os Estados Unidos e seus aliados nesse período foi marcada por amplas divergências, levando alguns analistas a cogitarem, inclusive, a volta da Guerra Fria. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu lado. Eu espero você na próxima aula. Um forte abraço e fiquem bem. Em nome da Sociedade Educacional Curupaiti, o meu muito obrigado.